Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vivian, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Biodiversidade Animal e hoje, continuando com as aulas de Ecologia no módulo 1, eu vou falar para vocês, em interações interespecíficas, um pouquinho sobre o mutualismo. Então, vocês já devem ter visto nas aulas anteriores um quadrinho como esse, onde você tem, por exemplo, duas espécies interagindo, e aí você vai ter todos os resultados que podem sair dessa relação, sendo eles positivos, negativos ou neutros. E aí, dentro das interações positivas, a gente tem a relação mais, que é, de fato, o mutualismo. Então, o que é o mutualismo? O mutualismo é essa relação entre duas ou mais espécies diferentes que resulta em um benefício mútuo, ou seja, vai ter um benefício, uma vantagenzinha na sua aptidão biológica. E isso pode ser proporcionado vantagens, né, como acesso a recursos, a abrigo, proteção ou até um suporte na reprodução. E o mutualismo, ele vai variar bastante em relação a quanto as espécies que estão envolvidas nessa relação dependem umas das outras. E aí a gente vai ter, então, os mutualistas obrigatórios e os facultativos. Os obrigatórios são aqueles nos quais eles não conseguem sobreviver sem essa interação mutualística. Já os facultativos são aqueles os quais vão estar nessa relação, vão estar sendo beneficiados, porém, se essa relação acabar, eles conseguem sobreviver. Talvez haja uma baixa na sua aptidão, né? Porém, não é uma fatalidade para esses dois organismos a partir do momento que não se tem mais esse tipo de relação. Nós também vamos ter os mutualistas, que são generalistas. Esses mutualistas, eles vão conseguir e vão se relacionar com diferentes espécies, né? Então, por exemplo, uma borboletinha que visita vários tipos de flores. A gente vai ter também os mutualistas obrigatórios, especialistas, que são aqueles os quais vão se relacionar com apenas uma espécie, ou talvez com espécies muito aparentadas entre si. Como é o caso, por exemplo, das vespas do figo e da figueira, né, com o figo. E aí a gente pensa, então, nessas relações que são mais obrigatórias, talvez mais íntimas, né, e a gente consegue, talvez, lembrar, assim, um pouquinho da simbiose. Mas o que de fato é a simbiose? A simbiose, então, ela é essa associação íntima e prolongada entre dois ou mais organismos de espécies diferentes. Então, você vai encontrar por aí, talvez leia em algum lugar, muitas vezes se referindo à simbiose como um mutualismo, e, na sua grande maioria, como um mutualismo obrigatório. E sim, de fato, a gente tem diversas relações simbióticas nas quais elas são mutualísticas, né? Porém, a simbiose, ela não especifica o resultado dessa associação. Então, nós temos, por exemplo, associações simbióticas que são parasitárias, então tem uma associação mais negativa para algum dos organismos. Então, de fato, sim, existem esse mutualismo em relações simbióticas, porém não é uma regra. Pode a gente encontrar, então, relações simbióticas onde as relações não são benéficas para todos os organismos ali envolvidos. Ok, então a gente está falando sobre mutualismo e a gente está vendo que essa relação vai trazer um benefício ali na aptidão envolvida, né, na sua sobrevivência, crescimento e reprodução. E aí, talvez seja meio tentador a gente pensar que tem esses organismos se relacionando, e aí então um tá falando pro outro assim, eu te dou um negocinho, você me dá um negocinho, e a gente fica legal. Só que a relação não é assim, não existe um altruísmo nesse tipo de relação. Cada parceiro, né, ou cada parte ali do mutualismo, age para atender os seus próprios interesses, sejam eles ecológicos ou evolutivos. Então, talvez seja mais interessante a gente pensar no mutualismo como uma exploração recíproca entre os organismos envolvidos, muito mais do que um esforço cooperativo entre esses indivíduos. Porque, vamos pensar assim,
na grande maioria dessa relação, existe um custo para se estar nessa relação. Ou seja, por exemplo, uma planta que produz néctar para atrair o seu polinizador. Esse custo, ele não pode exceder o benefício líquido do qual você está recebendo nesse tipo de relação. Porque se esse balanço se altera, então essa relação pode se alterar. E aí é importante a gente lembrar que o mutualismo, ele evoluiu, né, de interações que são mais negativas ou antagonísticas. Então, ele evolui para isso, estamos no mutualismo, porém o que vem depois? Pode ser que seja uma coisa mais negativa, talvez, novamente. Porque a partir do momento em que você tem, então, um desbalanço, né, é como se fosse uma corda bamba, onde talvez foi mais para um ladinho do que para o outro, então essa relação pode mudar e talvez não ser mais benéfica para algum dos lados. Existe um exemplo bem legal onde a gente começa a ver como esse tipo de relação pode mudar quando alguns organismos começam a trapacear. Esse é um caso clássico, por exemplo, que acontece com a flor da yucca, que é essa plantinha até que está aqui no fundo do slide. Essa flor ela tem uma única organismo que poliniza ela, que é uma mariposinha. E essa mariposa, além de polinizar ela, também deposita os seus ovos na flor. E o que acontece é que ela começou a meio que a trapacear nesse tipo de relação. E para tentar se dar bem, porque lembra, é um balanço, mas cada organismo está tentando se dar melhor ali no negócio. Então, ela começa meio que a trapacear. E aí, a planta, então, começa a desenvolver estratégias para lidar com a trapaça, né, da mariposa. Então, esse é um caso bem legal que a gente pode voltar e discutir depois, mas é bem interessante para a gente entender melhor como esses custos, né, e o benefício eles têm que ser bem balanceados para não poder cair e a gente não ter mais, então, talvez, uma relação benéfica para os organismos ali envolvidos. Então, a gente pode começar a dar uns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor mais como essas relações estão acontecendo, né? A gente pode começar, então, com o mutualismo obrigatório e a simbiose, né, também. Tem um exemplo bem legal que é sobre os vermes tubulares e as bactérias quimiosintetizantes. Esses organismos eles vivem em chaminés hidrotérmicas lá no fundo do oceano. E esses vermes, eles vão capturar os gases, como por exemplo o CO2 que está na água. E aí eles passam para as bactérias que vão produzir compostos orgânicos dos quais eles conseguem se alimentar. Então, vocês vejam, né? Um recebe alimento, o outro recebe mais ou menos um lugar e também alimento. Então, eles vivem nessa associação que também é bem íntima, né? Que a bactéria está ali no verme. Outro muito clássico também, exemplo, é as bactérias Rhizobium, né? Que fazem associação com diversos tipos de planta. E essa associação aqui é bem legal, porque essa bactéria, ela consegue fixar o nitrogênio do qual a planta precisa. Então, em troca disso, né, a planta fornece ali um lugar para essa bactéria poder crescer e se reproduzir, né? Além da planta fornecer alguns açúcares que alimentam essas bactérias também, e elas fazem esse serviço de fixar o nitrogênio para as plantas poderem utilizarem. Então, esse é um clássico exemplo e bem importante também. Outro exemplo bem interessante é o caso dos corais com as algas fotossintéticas, as zooxantelas. Nesse caso aqui, os corais eles capturam algumas partículas alimentares e aí na digestão eles emitem CO2, que essas algas vão utilizar durante a fotossíntese. E aí, depois da fotossíntese, o que elas fazem? Elas produzem açúcares e O2 e isso serve de alimento para o coral. Então, é bem interessante porque o coral, ele se alimenta, a maior taxa de alimentação dele vem do produzido pela alga, muito mais do que essas partículas que ele mesmo captura. Então, você tem, então, esse coral se alimentando e as algas, né, também se alimentando ali em associação com esses organismos.
Outro caso muito interessante são o dos líquens. Esse aqui, então, bem mais, de uma forma bem íntima também, do qual a gente mal consegue ver qual organismo é qual, tão associados que eles estão. Então, os líquens são uma associação entre fungos e algas, ou cianobactérias, e nesse caso aqui, a alga ela vai fornecer um alimento para o fungo, né? E o fungo, então, vai proteger essa alga de vários tipos de fatores, como, por exemplo, até a intensidade luminosa, que pode ser prejudicial para a alga. E, além disso, o fungo produz uma substância que vai acelerar a fotossíntese na água. E, então, esses organismos vivem nessa associação bem íntima, né, bem próxima, assim, onde é bem dependente um do outro. Aí tem um outro exemplo aqui que são os dos lactobacilos, né? Que são aquelas bactérias boas. E esse aqui, como um exemplo que a gente vê em nós também, nós seres humanos. Essas bactérias, então, elas se encontram no nosso intestino, né? No nosso organismo. E lá elas vão encontrar uma superfície assim rica em nutrientes e bem adequada para elas crescerem e se reproduzirem. Então, esse é um ótimo lugar para elas. E aí, em troca, o que a gente meio que ganha, né? Além de outras coisas, elas conseguem inibir o crescimento de outras bactérias, de outros micro-organismos que são patogênicos. Então, que vão acabar não sendo boas, né? Mas sim prejudiciais para a gente. Então, essa é a troca que acontece. Outro exemplo bem bacana é dos cupins. Como a gente sabe, os cupins eles comem madeira, só que eles não conseguem digerir a lignina e a celulose. Então, o que acontece? Dentro deles, eles têm um protozoário. E esse protozoário é que digere a lignina e a celulose. E mais interessante ainda é que dentro desses protozoários tem uma bactéria que ajuda a fazer isso. Então, é bem interessante porque você tem, então, 3 organismos, um dentro do outro, interagindo. Então, esses protozoários vão degradar esses compostos, e então os cupins vão conseguir se alimentar desse produto alimentar degradado. Por fim, um exemplo que eu tinha falado rapidamente anteriormente, que é os das vespinhas do figo e da figueira, né? Essa aqui é um caso bem legal por ser um caso de coevolução, então elas coevoluíram juntas, né? E aí, o que acontece aqui? A figueira, ela produz frutos que abrigam as flores. Então, essas flores, elas só podem ser polinizadas pelas vespas que são específicas associadas naquela figueira. E aí, então, é uma relação bem mais complicadinha, mas a vespa vai entrar no figo para depositar os seus ovos, e aí quando ela faz isso, ela está carregando o pólen de outra figueira. Então, ela deposita seus ovos e acaba fertilizando as flores que estão ali. E aí isso permite, então, que a figueira vá produzir as suas sementes. É uma associação bem legal, a gente pode voltar a falar delas posteriormente, mas é bem legal esse tipo de associação, e principalmente por ser essa associação que veio de uma coevolução. Então, falando sobre os exemplos de mutualismo facultativo, a gente pode começar pelo clássico, que é a polinização. E a polinização, então, é um caso que não só feito por insetos, mas por vários outros tipos de animais, como, por exemplo, aves e mamíferos, né? E aí, nesse caso, o que acontece? O animal acaba ganhando o alimento na forma de, por exemplo, néctar ou pólen, e acaba para a planta sendo bom, porque esses animais acabam polinizando a planta. Então, é uma associação, nossa, muito importante, e que a gente vê bastante por aí também. Da mesma forma, é a dispersão, que a gente vê tanto por aves como outros organismos, né, como, por exemplo, as formigas. Nesse caso aqui, as aves, né, os animais vão comer os frutos, né, ou no caso das formigas, por exemplo, o elaiosoma, que é uma parte nutritiva da semente, né, grudada na semente. Eles consomem isso, né, esses frutos que geralmente são carnosos e chamativos para esse tipo
de animal que dispersa, e aí se alimentam e acabam dispersando as sementes. Também uma associação muito importante. Outra associação que é bem legal é o mutualismo, né, de limpeza, nas quais a gente vê algum organismo que está limpando o outro, como, por exemplo, o peixe, e também a gente vê em alguns tipos de aves. Então, por exemplo, o peixe está ali na boquinha daquele outro peixe maior, e ele está ali se alimentando, né, de alguma sujidade ou de algum parasita que esteja ali habitando o peixe maior. Então ele acaba se alimentando, e o peixe maior, por que ele não vai lá e come o peixe? Porque para ele é muito mais vantajoso se livrar desses potenciais patógenos, né, que possam vir a prejudicar ele muito mais. Então, essa é a troca que acontece. É o mesmo caso com as aves ali também, que ficam em cima dos animais maiores, né, comendo os bichinhos. E aí, por fim, a gente tem a relação do peixe-palhaço, né, e das anêmonas, também é bem clássico, onde o peixe-palhaço ele tem uma substânciazinha, né, que faz ele ser menos, né, vulnerável à anêmona. Então, ele consegue ficar ali na volta dela, e ele acaba até afugentando outros predadores que possam vir tentar predar a anêmona. E então é mais uma relação ali de abrigo e proteção, né, nesse tipo de relação. E aí o último caso que particularmente eu acho muito legal, que é o das formigas e os afídeos ou as cochonilhas. Esses organismos, né, as cochonilhas e os afídeos, eles produzem uma substância açucarada, que é o honeydew, que as formigas utilizam como alimento. E aí, ao fazer isso, então elas ficam ali pertinho deles, se alimentando daquilo, e elas acabam protegendo esses afídeos na forma que ela começa a se alimentar de qualquer herbívoro que possa estar por ali. Então, ela acaba afugentando ou protegendo, né, esses organismos de potenciais herbívoros que estariam ali. E essa é uma relação também interessante, porque dependendo, né, e aí voltamos, né, dependendo do balanço, como aquilo está funcionando, até a planta onde esses afídeos estão pode estar envolvida, porque ela pode se beneficiar por parte da formiga, por parte, né, dessa proteção que a formiga está fornecendo ao predar, né, esses potenciais herbívoros que estariam ali. Então, essa é uma relação bem legal, a gente pode falar dela também depois, mas que a gente consegue ver bem onde, por exemplo, 3 organismos estão interagindo, e pode ter balanços que são diferentes para cada um deles. Então, para fechar essa aula, é interessante que a gente pense um pouquinho. A gente está vendo aqui interações que são par, né, par a par, ou até 1, 2, 3 organismos, mas todas essas interações estão inseridas em um contexto maior. Então, acho que é interessante que a gente pense, será que essas interações impactam na comunidade como um todo, né, em que elas estão inseridas? Então, esse é o questionamento que fica para a nossa próxima aula. E é isso. Obrigada.